O Manifesto Antropófago, ele foi escrito em 1928 sob o impacto da tela Abaporu, que foi pintada pela Tarsila para ser dada de presente para o Oswald no aniversário dele, em 11 de janeiro de 28. Então, segundo os depoimentos dos próprios artistas, Oswald recebeu aquele quadro de presente, ficou muito impactado, chamou Raul Bopp para ver, o Raul Bopp viu também, gostou muito e ressaltou a relação que ele via entre aquela figura e a própria terra, o primitivo, por isso que ele falou, parece um antropófago, um homem que come gente, né? E daí o nome Abaporu, né, em língua indígena, que acabou sendo o nome que batizou o quadro. Aí eles foram jantar, o grupo todo, e começaram a discutir uma estética em torno disso, e aí o Oswald escreve o Manifesto Antropófago e cria também a revista de antropofagia, que vai ser lançada em maio de 28. Nesse primeiro número da revista, de maio de 28, aparece o manifesto e aparece um desenho do Abaporu que o ilustra. Então aí nós temos o lançamento, digamos, da antropofagia, mas isso era uma ideia que estava em voga entre outros artistas. O Mário de Andrade, por exemplo, escreve Macunaíma, a primeira redação, em 26 e já traz muitos desses elementos que vão ser ressaltados no Manifesto Antropófago, mas foi antes, ele não havia lido. Depois, quando ele lança o livro, na correspondência dele com Bandeira, com Drummond e outros, ele chega a comentar: eu vou lançar o Macunaíma e vão achar que estou copiando Oswald, que é o Manifesto Antropófago, mas não é, eu fiz antes. E então isso revela que era uma ideia que estava aí pairando pelas leituras que eles tinham, pelo diálogo com a vanguarda europeia, com a relação com essa redescoberta do Brasil, que já havia começado em 24. Então, quando a gente lê o Manifesto Antropófago e vê essa produção e repensa o que havia feito antes, a gente pode projetar essa estética antropofágica em coisas anteriores, como o próprio quadro A Negra, que é de 23, como alguns poemas do Pau-Brasil, que também são expressar o elemento nacional a partir da estética da vanguarda europeia retrabalhada. A ideia da antropofagia é a devoração, mas não é a devoração de qualquer coisa, é a devoração do melhor para assimilar as melhores características, como os índios antropófagos devoravam o inimigo, mas era o mais forte, o que tinha as características mais positivas que iriam ser assimiladas. Então a antropofagia é de alguma maneira também isso. Essa assimilação de determinadas coisas mais significativas que serão retrabalhadas e devolvidas, retrabalhadas e constituindo uma outra coisa. É possível, então, fazer essa leitura retrospectiva e ver elementos da antropofagia um pouco antes, e é muito curioso que a gente não tenha, por exemplo, um livro de poemas do Oswald de Andrade que seja um reflexo do Manifesto Antropófago, mas a gente vê isso nos livros, nos poemas publicados antes. Na revista de antropofagia ele chegou a publicar 1 ou 2 poemas, mas não são poemas tão significativos como são os que estão nos livros de poemas anteriores. A Tarsila fez outros quadros vinculados à temática, além do Abaporu. Ela fez o quadro Antropofagia, que é de 28, 29 também. São quadros que dialogam muito, que são muito importantes, e fez várias outras telas que dialogam com esse tema e que vão um pouco para o viés do onírico, e do surrealismo. O Oswald não vai muito nessa direção em sua produção de poesia ou de romance. Ele vai desenvolver isso nas suas reflexões mais, digamos, teóricas, em ensaios e no próprio manifesto, quando se vê aí a relação, ele menciona Freud, menciona outros autores vinculados a isso. Então, chama a atenção essa ausência, digamos, de poemas em torno de 28, depois do manifesto, mas ao mesmo tempo é possível ver isso refletido já no que havia antes, como se talvez isso já estivesse
em gestação. Né? E, bom, o diálogo entre Tarsila e Oswald quanto à antropofagia continua nesse sentido, né? Que é uma tela que vai desencadear o manifesto e a produção dela que continua de alguma maneira caminhando paralelamente à de Oswald. Agora, a antropofagia também vai caminhar em direção a um rompimento. Né? O quadro e o manifesto são do início de 28 e em 29 a relação do Oswald e da Tarsila termina. Né? Quando começa a segunda fase da revista de antropofagia, o Oswald rompe com várias pessoas. Rompe primeiro com Paulo Prado, porque foi publicada uma crítica muito dura ao livro do Paulo Prado, Retrato do Brasil, que o Paulo Prado achou que era do Oswald, não era, mas ainda assim eles romperam, porque o Oswald foi conivente, deixou publicar. Né? E depois ele conhece a Pagu, vai começar a se relacionar com a Pagu e vai se separar da Tarsila. Então, é como se nós chegássemos ao auge e depois tivéssemos essa ruptura. Na sequência, ele vai romper com Mário de Andrade, também por causa de críticas muito duras feitas ao Mário de Andrade, publicadas na revista Antropofagia, algumas sob pseudônimo que são atribuídos ao Oswald. Então, depois desse momento muito frutífero, de muito diálogo, de muita colaboração, nós vamos ter o fim dessa etapa de uma forma um pouco brusca, né, com esses rompimentos que em alguns casos vão ser definitivos, como no caso do Paulo Prado e do Mário de Andrade, que nunca mais voltaram a falar com Oswald de Andrade. Agora, pensando na permanência da antropofagia, né, também é muito curioso ver o quanto ela é bem recebida e valorizada no exterior até hoje. Né, assim, a gente vê as pessoas usando à torta e à direita o tupi or not tupi, né? E isso está no Manifesto Antropófago, é muito importante. O Alegria à Prova dos 9 também está no Manifesto Antropófago, são coisas que acabam ficando aí dispersas e se esquece a fonte. Né? E a proposta estética da antropofagia é algo que vai ter muito impacto nos anos 60, na produção do Hélio Oiticica, né, e no tropicalismo, no cinema com Glauber Rocha. Nós vemos então que eles todos revisitaram Oswald, se apropriaram dessa questão da antropofagia, a sua produção reflete muito isso e é a produção que é hoje mais valorizada no exterior, né, não só na Europa, nos Estados Unidos também. Eu estive pensando sobre isso, quer dizer, os artistas hoje mais valorizados no mercado de arte, os artistas brasileiros passaram pela antropofagia, passaram por Oswald. Então, isso mostra a força dessa proposta estética que ele apresentou. E outra coisa que eu acho que é importante mencionar é assim, a atualidade dos manifestos e a densidade deles, né, que dizem com muita propriedade coisas muito importantes em termos de posição do intelectual, do artista no campo cultural, né, são coisas que valem até hoje, né, que são retomadas, que nós vemos aí assimiladas de várias maneiras. Então, não dá para negar a importância que isso teve, e o Oswald tinha a fama de ser uma pessoa dispersa, que não lia muito, que tinha uma vida muito agitada, né? Os textos dele revelam que não é verdade, né? Quando a gente vai buscar as fontes, quando a gente vai ver o que ele leu para escrever tudo isso, né, ele tinha uma capacidade de assimilação e de redação de textos a partir daquilo que ele lia muito forte, né? E a gente vê que aquelas frases todas, aquelas referências todas não são gratuitas, né? Tem várias coisas que ele cita ali que a gente vai ver que é do filósofo, que é do antropólogo, que é o que ele ouviu, que faz parte da cultura popular, e tudo isso retrabalhado nos traz uma mensagem que é muito significativa. Agora, tem também uma questão negativa que a gente não pode negar, que é uma má leitura da antropofagia, quando as pessoas começam a achar que a antropofagia é qualquer coisa. Não é qualquer coisa que a gente pega que é antropofagia, né? Qualquer mistura. Né? Tem que haver essa tomada de posição, essa consciência
de assimilar o estrangeiro, de reprocessar o nacional, de produzir uma coisa nova sem hierarquia, né? Sem achar que o que estrangeiro é melhor, sem achar que só o brasileiro que funciona, né? Essa mescla, essa mistura que nos caracteriza, que também caracteriza a antropofagia, e eu acho que é isso que faz com que a ideia da antropofagia vinculada à cultura brasileira seja tão forte, seja tão valorizada no exterior como é até hoje.